Olá, eu sou seu irmão em Cristo, o evangelista Isaías Silva. Esse vídeo faz parte de uma série de outros vídeos sobre a igreja e as missões. Entre no nosso canal, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, compartilhe esse vídeo em todas as redes sociais e dê um like para nós, ok? Então, no último vídeo dessa série, nós falamos sobre a missão local da igreja, que é chamada Missões Urbanas, ok? E agora nós vamos falar sobre missões nacionais, tudo bem? Então, como nós falamos no último vídeo, que quando a igreja ela faz evangelismo em missões locais, ela alcança, faz estratégia missionária locais, é chamada de missões urbanas. Mas quando essa missão ultrapassa a fronteira interestaduais, quer dizer, em outros estados ou no interior do estado onde ela está, então é chamado missões nacionais, ok? Nós temos aí, eu creio que dá para vocês ver aí, o mapa do Brasil. O Brasil é chamado lá fora como país continente. Tem 27 estados da federação e mais de 200 milhões de habitantes. Então, realmente, é um país continente, é um dos países mais populosos do mundo. Tá? E tem uma dimensão muito grande. Apesar que nas estatísticas apontam que no Brasil existem mais de 100 mil templos, mais de 100 mil igrejas, ainda é um país que precisa ser evangelizado. Tá? É um país que precisa ser evangelizado. Ainda precisamos pensar muito nesse assunto. Quem são os menos evangelizados no Brasil? Então, para que houvesse um estudo melhor da missiologia, então algumas agências missionárias pesquisaram os segmentos menos evangelizados do Brasil. Então, quais são os segmentos menos evangelizados no Brasil? Ao todo são 8. Primeiramente vem o povo indígena. Na verdade, eles são os verdadeiros brasileiros. Quando Cabral e sua comitiva chegaram aqui no Brasil, lá no século XV, eles já existiam, já habitavam aqui. Então, os índios realmente são os verdadeiros brasileiros. E, segundo as estatísticas, existe mais de 90 tribos ainda sem presença evangélica, sem nenhuma presença evangélica. Então, eles precisam ser evangelizados. Em segundo segmento menos evangelizado no Brasil são a população ribeirinhas. Tá? Só na região do Amazonas existe 37 mil, das quais 10 mil não têm presença evangélica. Então, isso é muito preocupante. O terceiro segmento menos evangelizado no Brasil são os ciganos. Existe pelo menos, segundo as estatísticas, 700 mil ciganos no Brasil, cada um com sua cultura, seus povos, etc. Tá? O quarto segmento menos evangelizado no Brasil são os sertanejos. Então, existe aproximadamente 8 milhões de sertanejos esperando as boas novas de salvação. E o quinto segmento são os quilombolas. Nós mesmos já tivemos oportunidade no Vale de Jequitinhonha e no Nordeste evangelizar populações quilombolas. O sexto segmento são os imigrantes, né, que hoje chama-se refugiados, precisam ser evangelizados, cada um na sua cultura, na sua língua. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, fala-se 153 línguas, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil. Você vê que a dimensão é muito grande. O sétimo segmento menos evangelizado no Brasil são os deficientes auditivos. Então, precisam ser alcançados pela igreja. A igreja precisa trabalhar com métodos, estratégias e preparar pessoas para alcançar esse segmento. E, finalmente, o oitavo segmento menos evangelizado no Brasil são os ricos no extremos e os pobres no extremos. Nós mesmos tivemos a oportunidade de evangelizar lixões no Nordeste e vimos o que é pobre nos extremos, e também no bairro de Alphaville, nós vemos aqui em São Paulo, nós vemos o que é rico nos extremos. Portanto, o Brasil precisa ser evangelizado. Você que é líder, você que é líder de missões, você que é líder de jovens, você que é pastor, você que é missionário, ore a Deus e crie estratégias de caravanas. Nós fazemos parte de várias caravanas aqui no Brasil para evangelizar vários estados, vários municípios, e vimos que tem muito resultado. Ore a Deus, crie estratégia, porque o Brasil ainda precisa ser evangelizado. Até lá, no próximo vídeo, a igreja e as missões.